Vamos começar? Hoje a gente vai começar a dinâmica hiperbólica propriamente dita e a gente vai começar estudando pontos fixos hiperbólicos. Certo? Então, seja f de mm um difeomorfismo de uma variedade riemanniana M, que é modelada por um Banach E, com a norma que eu vou denotar por tradicional, né? Definição. Dizemos que P em M é um ponto fixo hiperbólico de F se a derivada nesse ponto, que sai de TPM, que é o próprio E, em TPM, é tal que o espectro DFP não intersecta a circunferência de raio 1, a bola unitária. Então, nesse caso eu estou definindo desse jeito porque a princípio pode, não tem problema nenhum. É que a carta, em vez de ser o RN, pode ser um Banach. É isso que eu quero dizer. A bola raio 1. Ou, equivalentemente, existem EU e S subespaços de E tais que o espaço tangente é a soma direta dos dois. Dois, eles são invariantes. E 3, existem C maior do que zero e 1 lambda, tais que acontece o que vocês quase esperam que vai acontecer. Por quê? O DF P de V é menor ou igual do que C, lambda N norma de V, é tudo N maior do que zero, e V em S, e F menos N de P em V é menor do que C, lambda N de V, é tudo N maior ou igual que
que 0 e V em EU. Antes de eu fazer comentários, um ponto periódico P é dito hiperbólico, de período K é dito hiperbólico, se é fixo hiperbólico para FK. Existe uma noção, se eu tiver aqui, isso daqui seja, se eu tiver um operador, por exemplo, um operador do Banach no Banach, o 0 é sempre o ponto fixo desse operador, certo? Então, a gente vai dizer que o operador é hiperbólico se o 0 é um ponto fixo hiperbólico, por exemplo. Outra coisa, isso daqui, a existência desse C é um pequeno empecilho. Na realidade, mais ou menos, depois logo em seguida, assim, eu já vou eliminar a existência desse C. Mas esse C está dizendo que a partir de algum momento eu começo a contrair, se eu estiver no espaço instável, e a partir de algum momento eu começo a contrair para trás, se eu estiver no espaço instável. Isso daqui é para dar um pouco de generalidade, mas, por exemplo, se você estiver no espaço de dimensão finita, que é onde a gente vai acabar trabalhando, num compacto, em geral, como todas as normas equivalentes, a gente vai arrumar uma outra norma, que a gente vai chamar de norma adaptada, que passa a contrair em um intervalo, que passa a contrair para trás em um intervalo. O lambda pode ser Perdão, entre 0 e 1 estrito. Desculpa. Eu quero realmente que contraia. Você colocou... Não, mas o P é ponto fixo. TP é... Sim, é ponto fixo. Tá. Então eu estou indo de um espaço nele mesmo. Certo? Ok. Comentários? Acho que é... Aqui? Menos N. Não. É porque eu estou contraindo. Aqui é a potência, eu estou olhando para trás, significa que eu estou contraindo quando eu olho para trás. Significa que eu estou contraindo quando eu olho para frente. Certo? Mais perguntas? Isso é importante. Se a dimensão é finita, ainda é equivalente a dizer que a matriz não tem autovalores com a norma igual a 1. FP não tem. Certo? Beleza? Porque o que acontece no espectro, essa dimensão infinita, o espectro são os autovalores e é só isso. Exemplos. Vamos lá. Na realidade, eu vou dar um exemplo só. Eu vou meio que roubar exemplos. Os pontos fixos atratores e repulsores que nós já vimos. Eles verificam isso, a gente está na reta, não vai ter split em duas direções, vai ter só uma direção que contrai ou só a direção que expande. Certo? Se a gente olhar para...
aqui, porque é equivalente, é um exercício de análise funcional. Você tem que olhar que isso vai induzir um splitting, onde os autovalores são maiores do que 1, fora do círculo unitário, dentro do círculo unitário. Aí você tem que ver que esse splitting realmente é invariante. Eu posso passar uma referência depois, mas é realmente um exercício de análise funcional de estudar a aplicação que é o operador dentro do espaço de Banach mesmo. Certo? Essa é a primeira coleção de exemplos roubados. Não é exatamente um exemplo, mas é um monte de exemplo roubadinho. Eu vou começar a falar, nesse exato momento, o segundo exemplo vai ser um exemplo que é exemplo de verdade. E eu vou explicar a real importância desse exemplo, enquanto a gente vai fazer um pequeno estudo de como a dinâmica dessa próxima coisa funciona. Certo? 2. Esse exemplo tem nome. Ele chama Anosov linear no toro. Bom, eu vou considerar A, que é a matriz 2, 1, 1, definida no T2, que para mim vai ser R2 constantado por Z2. Pega V, aplica em AV. Certo? Tá. Primeiro vamos fazer primeiro uma observaçãozinha. Não, vamos ver que... Observe que o A de 0 é 0 e também que, se a gente olhar o determinante de 2, 1, 1, 1, menos lambda, 0, 0, lambda, igual a 0. Isso aqui é 2 menos lambda, 1 menos lambda, menos 1 igual a 0. C somente C. C somente C. A gente tem lambda mais como sendo 3 mais raiz de 5 sobre 2 e lambda menos 3 menos raiz de 5 sobre 2. Certo? Quem são... Então, a gente tem o seguinte desenho. Os autoespaços. EU e S são as retas de inclinação lambda mais, lambda mais, lambda menos, respectivamente. Certo? Então, se eu vier aqui desenhar aqui 1, vou pegar aqui 0, ponto fixo. Esse daqui é o S e o EU. Está aqui. E por que ele é hiperbólico? Bom, um tem norma menor do que 1, o outro tem norma maior que 1. Beleza? Tá. Vamos dar uma olhadinha para esse exemplo aqui. A gente vai dizer algumas coisas sobre o comportamento da dinâmica aí. Primeira coisa, será que essa dinâmica tem chance de ter alguma coisa a mais, assim? Tipo, encontrei o ponto periódico, eu encontrei o ponto fixo,
Mas será que ela tem algum tipo de relevância extra além disso? Só esse ponto fixo hiperbólico? Tem. Muita. Ó, vamos olhar para dado que não nulo, considere o conjunto CQ, que é dado pelos pares M sobre Q, N sobre Q, com M e N inteiros. Certo? Temos que o A de M sobre Q, N sobre Q, isso daqui é 2, 1, 1, vezes M sobre Q, N sobre Q, nada mais é do que 2M mais N sobre Q e M mais N sobre Q, que pertence a CQ. Certo? Significa que a gente sabe que o A de CQ está contido em CQ. Mas na realidade vale a igualdade. Porque dado um L sobre Q e um par R sobre Q, existe Mn, tais que, bom, o A de M sobre Q, N sobre Q é igual a N sobre Q, R sobre Q. Porque você vai cair num sisteminha 2M mais N igual a L, M mais N igual a R, e isso tem solução. Sempre. Porque a matriz é invertível. 2, 1, 1. Certo? Então disso sai que o A CQ é igual a CQ. Mas CQ é finito. Significa que implica CQ está contido nos pontos periódicos. Certo? Porque eu vou ter finitas escolhas, alguma hora o cara vai ter que ir nele mesmo, vai ter que acabar voltando. Não tem como ele ficar batendo fora e rodando. Então, como tem infinitas, um ponto vai acabar voltando dentro nele mesmo, em algum iterado. Mas mais ainda, uma vez que hã? Quê? Finito. Ué? Porque existem, a partir de algum momento, certo? Tá. É denso em R2. Vai implicar que o conjunto dos pontos periódicos é denso em todo tóro. Certo? Tá. E uma vez que a gente sabe que, em particular, vou colocar um em particular aqui.
uma vez que, nesse caso, bom, o conjunto dos pontos periódicos está contínuo não errante, lembra? Então a gente vai ter o seguinte, que não errante do A é igual ao fecho dos pontos periódicos, certo? Que é igual a toda a variedade. E mais do que isso, como é a diferencial em cada um dos pontos periódicos? É um produto da 2, 1, 1, certo? Significa que o alto valor vai ser uma coisa que ainda vai ser maior do que 1 e maior que 1 para cada um dos pontos periódicos, é um produto finito, certo? Isso significa que todos os pontos periódicos de A são hiperbólicos. Esse é um exemplo. A gente vai passar a dizer que quando isso daqui, os dois forem iguais, e o fecho dos pontos periódicos for hiperbólico, a gente vai dizer que essa aplicação ela é axioma A. Esse axioma A é uma propriedade muito rica, muito importante, e esse é um exemplo que vai verificar essa propriedade. Certo? Então, o que a gente concluiu dos pontos periódicos? Como que é a diferencial em cada um deles? É o produto da A, infinitas vezes. Certo? E essa tem um alto valor maior do que 1, um alto valor menor do que 1. Se eu multiplicar infinitas vezes, ainda vai ficar maior que 1, menor que 1. Então, por isso que são hiperbólicos, todos os pontos periódicos. Tá. Isso daqui dá uma ideia de que essa é uma aplicação que tem ponto periódico pra caramba. Que ela é meio enrolada, meio complexa de entender, mas ainda não acabou. O que eu quero dizer sobre ela. O que a gente pode dizer ainda sobre o EU e o ES? Dentro do toro, será que eles formam uma circunferência? Ou seja, será que eu começo a andar aqui e tal, e uma hora eu acabo fechando a hora que eu projeto dentro do toro? Será que não? Será que ele tem algum tipo de propriedade boa? Olha, o que acontece é meio inesperado e esperado. Uma vez que você vê uma vez que você encontra, eu falo, tá, tinha que ser mais ou menos assim. Mas tá. Bom, vamos olhar para cada um dos EU. Vamos olhar do zero, tá? Estou olhando aqui para o zero. Vamos desenhar esse negócio meio grande, para vocês entenderem o que eu quero fazer. Aqui está 1, 2, 3, 4. Vamos fazer um quadriculado aqui. Um, 2, 3. Como que é o EU no R2? É uma reta, certo? É uma reta aqui, ó. Esse é o ES. Vamos olhar para a interseção desse ES com cada uma dessas retas que eu separei. Lembra que quando a gente olha para o toro, o que acontece é que a gente está fazendo o módulo Z. Então significa que eu vou pegar esse quadradinho aqui, deslocar para baixo, então essa vai ser a representação desse pedaço, e depois daqui eu vou jogar para cá. Então a variedade vai ficar assim. Esse pedacinho de variedade eu jogo para cá, ela fica nesse pedacinho. Aí desse daqui vai estar aqui em cima, daqui em cima eu jogo para cá, vai estar aqui. Então, eu quero me perguntar o que acontece com essa reta aqui dentro. Será que ela fecha? Será que ela fica como? Beleza? Tá. Eu tracei essas retas em particular por causa do seguinte.
O EU. Opa. O EU, o ES em R2 é da forma... Ele é uma reta, né? Rx, ele é 3 menos raiz de 5 sobre 2 vezes x. Quando x é igual a 1, o R de 1 é 3 menos raiz de 5 sobre 2. Então, vem aqui, dentro desse pedacinho, isso daqui é o próprio lambda menos. É. Lambda menos. Quando x é igual a 2, o R2 é 2 vezes lambda menos. Então, significa que aqui, ó, aqui esse desenho ficou meio ruim, mas tá. Aqui vai dar 2 lambda menos. Aqui dá lambda menos. A hora que eu projeto, esse 2 lambda menos vai estar em algum lugar. Cadê? Aqui. Vai estar aqui, ó. Esse é o 2 lambda menos módulo 1. Estou olhando na projeção aqui. Certo? Quando eu olhar x igual a 3, o R3 vai ser 3 lambda menos. Então, 3 lambda menos. Quando eu olhar para módulo 1, 3 lambda menos, vai estar aqui. Isso aqui é 3 lambda menos módulo 1. Certo? Qual é a dinâmica que é dentro dessa circunferência? Isso aqui é uma circunferência. O de baixo é igual ao de cima. Porque a gente tá, isso aqui é 1 é igual a 0 módulo 1. Certo? Qual é a dinâmica que está acontecendo aqui? Eu estou... na circunferência. Cartesiano S1, certo? O que está acontecendo é a projeção da segunda coordenada de RK para K inteiro é K lambda menos módulo 1. Certo? O que a gente pode enxergar como se eu pegasse uma rotação de ângulo lambda menos e iterasse K vezes a partir do zero. Então, existem dois tipos de... Então, qual é o comportamento da interseção do espaço instável, do espaço estável com essa reta? Comportamento aqui vai ser igual ao de uma rotação irracional. Porque o lambda menos é irracional. Isso significa que se eu olhar para a interseção das retas com esse espaço aqui, vai se formar um conjunto denso. Isso implica que logo S do zero é denso
em T2. Certo? A gente pode fazer exatamente a mesma coisa para o EU, se você quiser. Só vai mudar a rotação e onde você vai projetar. Pode projetar embaixo, pode, na realidade tanto faz. Você pode projetar em cima, do lado também, tanto faz. Mas o tipo de análise é exatamente o mesmo. Se a gente for olhando, a hora que a gente projeta em uma das direções, você vai ter uma rotação irracional. Então você vai ter que as variedades vão ser densas. Beleza? Mais do que isso, uma vez que vocês sabem que os pontos periódicos são hiperbólicos, exatamente a mesma coisa vai acontecer para os pontos periódicos. E isso diz o quanto essa dinâmica é rica e ela tem coisa pra caramba que está escondida num simples toro com aplicação 2.1 que preserva o látice dos inteiros. Certo? Essa aplicação é realmente muito importante, muito importante. A gente vai voltar a estudá-las mais para frente. Elas são estáveis, tem muita coisa que dá para falar sobre elas. E pergunta sobre esse tipo de coisa. Será que isso daqui dá para dizer que como não errante é tudo, é transitividade. Será que existem perguntas que estão abertas há muito tempo. Será que toda anósofo é transitivo? Anósofo, quando você tem splitting, vou definir, por isso que eu falei que a gente vai voltar, esse splitting que você tem de um espaço que contrai um espaço que contrai para trás, se você tivesse em todo ponto, se chama anósofo. Uma pergunta que está em aberto até hoje será que toda anósofo é transitiva? Será que o não errante é sempre todo o conjunto? Uma coisa não implica a outra. E essa pergunta está aberta há muito tempo. É uma conjectura fortíssima. Certo? Aí, estudamos os anósofos lineares do Thor. Não são os únicos, tá? Um exercício para vocês brincarem fiquem amigos dos anósofos. Peguem outras aplicações com coeficientes inteiros, porque você precisa preservar o látice dos inteiros para poder projetar no toro bonitinho e tal. Mas peguem outras aplicações com coeficientes inteiros, qualquer coisa, tipo 4, 1, 1, sei lá, para variar pouco o que eu falei. Faz a mesma análise, vai dar exatamente igual. Você vai conseguir olhar para variedade estável, esse tipo de coisa, e ver o que acontece. Ok, esse exemplo é anósofo linear no toro. Dá para dizer um pouquinho mais ainda, eu falei sobre transitividade. Você consegue, usando a densidade, mostrar que vale, tipo, se eu pegar qualquer dois abertos, vou fazer um desenho para convencer vocês, que vale um pouquinho mais. Existem muitas propriedades que eu ainda não estou dando nome porque vão aparecer ao longo do curso, mas para você ter uma ideia de como a dinâmica mistura, e eu falei mistura propositadamente, se eu pegar dois abertos quaisquer do toro, certo? Eu estou aqui com toro T2, eu escolho dois abertos, U e um aberto aqui, V. Como a gente tem densidade do espaço instável e do espaço estável do zero, é a mesma coisa, eu posso vir aqui e achar, ver que existe um pedacinho do espaço estável que passa por aqui, e existe um pedacinho do espaço instável que passa dentro desse V. Certo? Então a gente vem e olha no levantamento o que acontece. No levantamento, eu vou ter... Esse é o meu S no zero aqui, tá? Esse é o meu EU. Então, eu estou indo embora, estou vindo para cá. Já estou começando a ver as setinhas aparecendo em umas linhas. Isso aí vai ser recorrente. Então, disso daqui, significa que existe algum levantamento do meu aberto U aqui em cima. Dessa de baixo, existe algum levantamento do meu V aqui, passando por essa reta. Se eu pegar uma caixinha dada com eixos paralelos a essas retas, eu vou ter uma caixinha assim, ó. Certo? A hora que eu começo a iterar, esse daqui vai vir descendo. E esse daqui tem que ir esticando, porque ele é paralelo a essa daqui, essa coordenada. Escrevendo essa caixinha nessa base. Então o que vai acontecendo é, conforme eu vou iterando, esse negócio vai ficando assim. Vai ficando assim. O que isso daqui está me dizendo?
que, bom, a caixinha, o U está aqui em volta. Daqui está me falando que quaisquer dois abertos que eu considerar, existe um inteirado de um que intersecta o inteirado do outro. E desse tipo de coisa, está dizendo que eles não se separam mais. Porque se eu iterar para frente, isso daqui vai convergir a essa reta aqui. Então, os dois nunca mais vão se separar, uma vez que eles se encontram. Eu falei que é a dinâmica mistura porque isso tem nome, chama topologicamente mixing. É uma propriedade. Comentários. Por cima. Tomei, apesar de não parecer, era para ser paralelo aqui, igual eu falei. Esse tipo de comportamento de eu começar a iterar e convergir para esse espaço, ele tem uma formulação mais geral, que é o lambda-lema. Esse tipo de coisa vai acontecer em vários espaços, que foi provado pelo professor Palles, que está aqui assistindo minha aula, me deixando bem nervoso. E muito honrado também. E, dinâmicas, existem condições para dinâmica, existem condições não, a gente consegue arrumar classes muito boas de lugares onde você vai ter topologicamente mixing. Isso é decorrência de outro teorema que a gente vai ver. Então, os elementos começam a aparecer desde agora. Não separar, e a ideia que tem que ter na cabeça é sempre essa, que a gente vai ter uma direção que acaba arrastando um aberto para levar no outro. Tá. Dito isso, vamos fazer a continha do que é ter uma métrica adaptada. O que é a métrica adaptada? É aquilo que eu estava falando, que é contrair ou expandir em um iterado. E depois disso a gente simplesmente para de se importar com aquele C e começa a supor que a gente sempre contrai e expande em um iterado. Lema. Seja P, ponto fixo, hiperbólico. Então existe uma métrica estrela, que a gente chama de métrica adaptada. Tal que a norma da diferencial em P do V estrela contrai, vou colocar o mesmo nome daqui, vou colocar θ, vai, para não haver confusão. Para V em S, menor ou igual θ e U para algum θ menor que 1. Certo? E é a construção. A prova é construir a paradinha. A gente vai, vamos lá, sejam a norma original, C e lambda, como na definição de ponto fixo hiperbólico. Ok? Define então V S estrela ao quadrado
como sendo a soma para j indo de 0 a t até n0 menos 1 de todo o itinerário. Mesma coisa para u. Truques clássicos. df menos j de u ao quadrado aqui é Vs em S, Vu em EU. Onde N0 é escolhida a posteriori. Vai ficar claro, é aquela coisa de matemática clássica. Você vai fazer as contas, vai ver que o N0 precisa ser maior que alguma coisa dividido por outra. E a coisa vai seguir. Então, vamos lá. Vou fazer a conta por Vs e a conta por Vu vai ser análoga, e vocês vão acreditar em mim. Para Vs em S, a gente tem que... Eu quero ver que contrai. Então, quadrado. Isso daqui é a soma para j indo de 0 até n0 menos 1 de df j do dfp do Vs aqui ao quadrado. E isso daí nada mais é do que um shift de... Estou deslocando a soma, que é a mesma coisa, para j indo de 1 até n0 grandão, no df j Vs ao quadrado, que é soma de j até n0 menos 1, jp Vs mais quadrado df n0p Vs ao quadrado menos do Vs ao quadrado. Isso daqui é menor ou igual norma do Vs ao quadrado estrela mais C lambda N0 de Vs ao quadrado menos S ao quadrado, que é igual S ao quadrado mais... deixa eu ver como eu quero. Eu quero menos 1 menos C lambda elevado a N0 de Vs ao quadrado. Isso. Agora a gente vai ficar bom. Tem que estimar esse negócio. Mais estimar esse negócio. A gente vai saber. Vamos fazer de um jeito malandro. Primeira coisa é que, vamos supor, C maior do que 1, pois caso contrário não é interessante. Pois, caso contrário, o resultado seguirá.
Assim. Tá. O que é o VS ao quadrado? Isso daqui é a soma para J, indo até N0 menos 1. E FJ, S ao quadrado. Tá. Aqui é menor ou igual. Aqui, S ao quadrado, mas para cada um deles a gente tem que vale aquele negócio, né? Que a derivada é menor ou igual do que C, lambda, norma do esse cara, porque ele está dentro daquele espaço. Então, do S. Então, para cada um deles a gente vai poder trocar. Tem um quadrado aqui que vai encher o saco, mas sou de menos. Então, aqui vai ficar C quadrado lambda quadrado, norma de V S quadrado, mais C quadrado lambda quadrado de N menos 1, S ao quadrado. E vai ser menor ou igual C2, S2, 1 menos lambda, 2, N0, N0 menos 1, dividido por 1 menos lambda 2, fica menor ou igual C2, S2, 1 menos lambda 2, que se eu supor, aqui já começa a aparecer, se eu supor que N0 é maior ou igual do que isso, que é menor ou igual a C2, N0, S2, se o N0 é maior ou igual que 1. Certo? Tá. Dessa forma, assim, o que a gente consegue? Que o menos VS estrela ao quadrado é maior ou igual a menos C2 N0 S quadrado. A gente vai pegar isso, substituir aqui e vai ter o resultado. Eu sei que é errado, mas tá. Vou chamar isso daqui de estrela. Substituindo em estrela. Estrela. O que a gente vai ter? A gente vai ter então que o DF do P do VS estrela ao quadrado é menor ou igual que S estrela ao quadrado menos 1 menos C lambda N0 dividido por C2 N0 vezes VS estrela ao quadrado, que é igual, nossa senhora, a 1 menos C lambda N0 dividido por C2 N0. Tá, pega um θ que é maior que esse negócio, acabou. Pronto. O C é maior do que 1. Se o C é menor do que 1, essas contas aqui seguem tudo diretão. Vai valer para qualquer C aqui, aí já vai ser uma contração aqui, aí eu só não preciso fazer a conta somando C. Onde segue o resultado.
Certo? Então, o que esse resultado está dizendo para a gente? Esse resultado está dizendo que, se eu olhar para um cara de dimensão finita, que todas as normas são iguais, eu posso simplesmente considerar aquela norma que contrai em um iterado dentro do S e que contrai em um iterado para trás no EU. O que facilita muito as contas. E na realidade é meio que, em muitos exemplos, é o que a gente acaba sempre achando. Um cara que contrai em uma direto. Ali? Quase aqui, ó. Não, mas é um V. É um VS aqui, ó. A relação que eu consigo é VS estrela maior do que isso. Passa dividindo para cá. Vai ficar 1 sobre isso. Relaxa. Tá. Dimensão finita, certamente. Do outro jeito, do jeito que a gente constrói, sim. Do jeito que a gente constrói, usando essas coisas assim, a gente vai conseguir que uma é menor do que a outra, e do outro lado é um pouco mais delicado, mas dá para fazer. Não. A gente vai lidar com um caso de dimensão finita. Então, sempre vai ser equivalente. Fique tranquila, não se preocupe com isso. Ok. Eu estou com um dilema moral agora, porque a gente tem meia hora e eu ia dar o Harshman-Gromov, mas eu não vou. Então eu vou começar a explicar o que eu vou fazer, vou dar o enunciado do teorema, vou dar o início da prova, que é a parte mais solta, e a prova de verdade a gente faz na próxima aula. Certo? O que a gente vai fazer nesse exato momento é o seguinte teorema. Deixa eu ver o que eu quero. Teorema de Harshman-Gromov, mas... Tem mais alguma coisa que eu quero falar antes? Não. Tem sim. Eu lembrei o que eu ia falar. O teorema de Harshman-Gromov, ele vai ser o equivalente àquela observaçãozinha que eu fiz na última aula, que era o do porquê o ponto que é atrator, por exemplo, é esperado que ele atraia uma vizinhancinha ao redor dele. E ele vai ser o equivalente multidimensional da coisa toda. Então, vamos lá. Vocês já viram esse teorema em ADO, tá? Não tem nenhum mistério aqui, mas a prova é mais chata do que de ADO. Então, vamos anunciar, bonitinho. Teorema de... Tá. Então, seja F um dífio de classe R, uma variedade, e P em M, um ponto fixo hiperbólico. Denote por A diferencial no ponto P, acho por A diferencial no ponto P, aqui a diferencial do ponto P, que é o A, vai do TPM, que eu estou chamando de E, no TPM. Então, existem vizinhanças V de P em M, U, vizinhança do zero em E, e H, que sai de U em V, homeomorfismo, tal que F bola H é igual a H bola A. Qual que é o desenho que tem que ter em mente?
desenho que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Nossa, que variedade horrível. Esse é M, então, aqui. Eu pego P, ponto fixo, e arrumo uma vizinhança V aqui. Aqui é a F. Eu consigo um H. Um ômeo, que é o 0. Desse lado aqui, mesma coisa. 0. Uma vizinhancinha U. E em cima, o A. O negócio é que esse diagrama comuta, essa vizinhancinha aqui é levada aqui. Por que esse teorema é interessante e importante? O que ele está dizendo é que o comportamento localmente em torno de um ponto fixo é mais ou menos o que acontece em torno da derivada no zero. O que isso tem de relevante e de informação legal? Pô, a análise para aqui, isso daqui é uma aplicação linear. A análise para uma aplicação linear hiperbólica, você sabe o que acontece. Principalmente se for dimensão finita. Tem um espaço onde vai contrair e um espaço onde vai expandir. Então, localmente, você vai ter conjuntos que vão se comportar como o seu espaço estável, que é a imagem do ES numa vizinhancinha pela H. Ou seja, o que está acontecendo é, aqui em cima eu tenho um ES e aqui o ES converge, um EU que vai embora. Isso daqui está me dizendo que se eu olhar a imagem disso, eu vou ter algum conjuntinho aqui, que eu ainda não sei direito como ele é, que é a imagem do meu a imagem do meu ES e a imagem do meu EU, que, como conjunto, eu sei que os pontos ali estão afastando e os pontos ali estão convergindo para o cara que eu estou olhando. A princípio, isso é só topológico, mas eu já consegui descrever o que está acontecendo numa vizinhancinha aqui do ponto fixo. Vão ser abertinhos, vão ser bolas mesmo. Vão ser vizinhanças mesmo. Bolinha bonitinha, em torno dos pontos. Vai ser, vai conter uma bola de centro P, raio Epsilon. Sim. Certo? Entenderam a importância do Harshman-Grobman? O Harshman-Grobman está te dizendo, localmente, que você consegue entender a dinâmica dos pontos ali perto. O teorema da variedade estável diz mais. O teorema da variedade estável vai dizer que se o meu diff é de classe R, esses conjuntinhos, que a princípio são só topológicos aqui, que são as imagens dos caras que convergem, na realidade vão ser variedades, subvariedades CR mergulhadas, o que é muito mais forte do que simplesmente o que está dizendo aqui. Beleza? Ok. Tá. Qual é a estratégia? O que a gente vai começar a fazer? O que aconteceria se f fosse linear? O que ia acontecer se f fosse linear? Fosse ela mesma o operador. Se estivesse olhando no espaço de Banach no espaço de Banach. O que aconteceria é que, vamos supor, sem perda de generalidade, que o ponto P... A gente vai fazer isso daqui a pouco de forma geral, mas, sei lá, para efeitos de refletir sobre o teorema, pensa que o zero é um ponto fixo de um operador,
hiperbólico. E o que esse teorema ia dizer aqui? Bom, se o A fosse linear, a gente estava querendo ver esse tipo de coisa, né? Porque a derivada ia ser a própria aplicação. Então, quem seria um candidato natural para a equação? O candidato natural seria H igual a identidade, né? Então, é igual a identidade, eu vou chamar de isão aqui. A gente ia ter isso, bola identidade, igual identidade, bola A. Tá. Aí você fala, pô, grande coisa. Grande coisa mais ou menos, porque o teorema ele tem um caráter extremamente local. Estou falando que existe uma vizinhancinha perto do ponto. Se o caráter é extremamente local, se eu pegar a aplicação e olhar para o ponto fixo, localmente eu consigo aplicar essa aplicação, consigo aproximar essa aplicação pela diferencial mais uma aplicação Epsilon Lipschitz, para algum Lipschitz, certo? Que é a própria diferencial e mais um errinho. Tá, só que isso é numa vizinhança. Então, seria natural esperar que uma coisa que é quase linear, o I teria que ser quase linear? Então, sim, a estratégia é procurar, quando isso daqui for uma coisa do tipo A mais um φ, esse cara a gente vai achar como sendo a identidade mais alguma coisinha, algum errinho. E vai funcionar. E tudo que a gente vai usar é teorema do ponto fixo de Banach. Só. E um jeito esperto de olhar para esse negócio. Beleza? Qual é então a ideia? A ideia é simplesmente, uma vez que numa vizinhança do ponto a gente consegue perturbar isso, virar uma coisinha do tipo linear mais alguma coisa, a gente quer levar para todo lugar. Aí a gente vai começar com as maracutaia. A primeira maracutaia é trocar esse negócio que é local para uma coisa global. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai arrumar uma função que... Vou começar a escrever, vai. A demonstração do teorema. A gente vai fazer sem perda de generalidade. Podemos supor que P é igual a zero em M, P é igual a zero em E no Banach em uma carta local. Bom, é aquela coisa do... A menos de você mudar de variável, o ponto P, existe ele é modelado por uma carta dentro do espaço de Banach. Então, a menos que eu pegue essa carta e leve na origem, eu posso supor o P como sendo o zero do espaço de Banach que a gente está olhando para modelar. Certo. Consideremos o E como sendo eu mais ES em P igual a zero. Aqui a gente está olhando para o negócio, para aplicação na origem, e vejamos, vamos fazer o que eu falei. Vejamos como ver F como uma aplicação da forma A mais φ ida em todo o
um φ epsilon Lipschitz. Tá, isso vai ficar claro no Não. A gente vai... É que tá. É por isso que eu falei que eu comecei a maracutaia. A gente vai fazer o seguinte, ó. Localmente, a gente pode enxergar a F. A F é dada em cartas locais usando uma carta aí que a gente está olhando e a gente não sabe qual é. Certo? Seria a F2, mas eu só ia ficar carregando a anotação. Então, dane-se. Então a gente está olhando para F como sendo F de 0 igual a 0. A menos de mudar. Por isso que eu falei que como tem caráter local, a gente vai fazer isso. Tá. Só que, tá, eu vou enunciar o lema. E vai ficar claro o que eu quero dizer. Lema 1. Dado epsilon maior do que 0, existe vizinhança U de 0 e uma extensão de F restrita a U. Por isso que eu falei que é quase. Porque a F fora de uma vizinhança teria que mudar de carta e tudo mais. Mas como o teorema é só caráter local de verdade, a gente vai dar uma mudada na F de forma que ela seja 0 fora dessa carta e dentro dessa carta onde a gente está olhando, ela vai ser a aplicação original. Certo? Como é que a gente faz isso? Da forma A mais φ, sendo φ epsilon Lipschitz limitada com epsilon Lipschitz limitada. Certo. Vou só fazer esse porque depois não vai dar não. Demonstração. Como é que a gente faz? Primeiro a gente vai considerar um negócio que chama bump function. Quem é de análise já conhece e está cansado de saber como faz. Quem não é, vai aprender agora. Seja alfa da reta na reta, de forma que alfa de t é igual a 0, se t, vou fazer assim, se t maior ou igual do que 1, alfa de t igual a 1 se t menor ou igual do que meio, e eu vou colocar sem infinito, mas é um exagero, não precisa ser, e de forma que a derivada da minha A seja limitada por uma constante K. Que função é essa? Que parece muito mágica, mas na realidade não é. É só olhar aqui. Aqui sendo 1. Aqui meio. Opa! Aqui meio. E aqui 1. Essa função ela é 1 aqui. 0 ali, aliás. Constante igual a 1 aqui para trás. E eu ligo sem muitas loucuras. Certo? Essa daqui é o gráfico da alfa. Alfa de t. Tá. Uma coisa que a gente pode perceber do teorema do valor médio. Opa. O alfa de x menos o alfa de y. Y para qualquer xy na reta. Ok. Então vamos lá. Em M,
podemos... vou colocar em E aqui, que eu estou roubando, tá? É aquela coisa de supor sem personalidade. Eu coloquei M, eu ia colocar M para ficar mais geral, mas no fundo a gente já está olhando para o E. Podemos tomar F como sendo A mais uma φ com φ de 0 igual a 0 e que seja tangente no 0. Que é o nosso ponto fixo, hein? Não se esqueça que 0 é o ponto fixo. A gente está aproximando a f pela derivada mais alguma coisa. Ok? Seja BE, uma bola de centro 0 e raio E, de forma que eu consiga controlar a derivada da φ uniformemente com B, E, contido em M, que eu estou vendo E. Nesse caso vai ser, se eu fizer essa identificação sim, e então aqui dφ restrita BE menor do que epsilon dividido por 2K. Esse K. Esse tipo de coisa só vale local, a gente só consegue dizer local, a gente consegue aproximar a função localmente. Então agora a gente vai definir para todo o espaço de banda aqui. Definir então esse φ de todo o E nele da seguinte forma, como sendo alfa norma de x sobre E vezes o φ de x. Isso daqui, a princípio, só está definido numa vizinhança, certo? Note que φ de x é 0 se o x está fora da bola. Opa, olha eu misturando os φ. Φ de x é igual ao outro φ de x se o x é menor do que E sobre 2, certo? Assim, o que a gente viu? Que o f é igual a mais φ em de x menor ou igual do que E sobre 2 e A mais φ estende f para todo E. Correto? Para concluir, então, esse leminha, só basta ver que φ é Lipschitz. Epsilon Lipschitz. Então, vamos lá. Para concluir, basta ver que φ é Epsilon Lipschitz. Com efeito, temos 3 casos para organizar, para olhar. Primeiro é quando os dois caras estão dentro da bola da bola que a gente está olhando, que a gente destacou. Então, x1 e x2 dentro da bola, a gente tem o quê?
que é a norma de φ de x1 menos φ de x2. Isso daqui é igual a alfa de x1 sobre e, o outro φ de x1, menos alfa de x2 sobre e, o outro φ de x2. Eu vou somar e subtrair um termo misto, que é o alfa do x2 com o φ do x1. Então, vai ficar alfa de x1 sobre e menos alfa de x2 sobre e vezes φ de x1 menos alfa de x2 sobre e φ do x1 menos φ do x2. Isso aqui vai ficar menor ou igual? Menor ou igual. Tá, vai ficar esse pedaço, a diferença desses dois vai ficar menor ou igual. Norma de alfa, norma de x1 sobre e, menos alfa, norma de x2 sobre e, norma de φ de x1, mais módulo de alfa x2 sobre e, φ de x1, φ de x2, menor ou igual K. Tá, vamos lá. Sobre e, norma de x1 menos x2, vezes norma de φ de x1, mais ok, φ de x1 menos φ de x2. Ok, agora vamos olhar cada um. Essa forma, vamos, estimar isso aqui. O φ de x1 é igual ao φ de x1 menos φ de 0, porque 0 é ponto fixo e φ de 0 é 0, que é menor ou igual a epsilon sobre 2k, norma de x1, que é menor ou igual a epsilon dividido 2k vezes z. E a outra segue direto da exposição também. Φ de x1 menos φ de x2 menor ou igual a epsilon dividido 2k x1 menos x2, porque epsilon Lipschitz. Aí juntando as coisas, a gente tem então que logo a gente ganha aqui φ de x1 menos φ de x2 é menor ou igual a epsilon 1 menos x2. Esse caso acabou. Se x1 está na bola e x2 não está na bola, vamos fazer a segunda análise. Φ de x1 menos φ de x2, isso aqui é 0, então φ de x1 que é igual
alfa. Não, não, mas eu vou fazer uma coisinha diferente. Só para ficar... Quero fazer isso. Só para aparecer epsilon no final. Ok. Isso. Para lembrar aquelas aulas de cálculo que o professor inventava os epsilon já saía direto. E a última eu tenho que fazer. Não vou nem apagar aqui para escrever. Se os dois não estão lá, dá zero, e zero é menor ou igual do que epsilon vezes a distância dos dois. x1, x2. Não pertence a B, então φ de x1 é igual a φ de x2, que é igual a zero, e é epsilon Lipschitz. Isso acaba a prova. Tá. Então o que a gente fez aqui foi... Eu sempre parando para pensar, tentar deixar claro. Olhar a coisa num big picture, assim. O que a gente fez foi, a gente conseguiu trocar a definição da f, que era simplesmente a derivada mais um erro localmente, para ser uma derivada mais o erro em todo o espaço de Banach. Então, o que a gente vai fazer é resolver aquela equação que a gente olhou, que era o A mais um erro, mais composto com a identidade mais um erro, é igual ao a identidade mais um erro composto com A. A gente vai fazer isso com essas funções. A gente vai procurar. E como é que a gente vai procurar? A gente vai usar o teorema do ponto fixo de Banach. Por que a gente está olhando para epsilon Lipschitz? Para poder fazer contração. É isso aí. A gente vai arrumar um operador, procurar definir um operador em algum lugar, de forma que aquela equação vire o ponto fixo de um operador de contração. E é só isso que a gente vai fazer. Correto? Então, é isso. A aula acaba aqui. Hoje, na quinta, eu termino a prova do Harshman-Grobman. Fazendo conta pra caramba.